Olá, meu nome é Ana e hoje eu vim falar com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos, que é sketchbook. Tá, pra começar, talvez algumas pessoas cheguem aqui meio despreparadas e aí vocês vão me perguntar, Ana, o que caralhos é um sketchbook? E, gente, a resposta é muito simples. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo foi porque eu tinha aberto uma caixinha de perguntas e tinham me pedido pra eu falar um pouco sobre o meu processo. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, é impossível falar de processo criativo sem falar sobre sketchbook. Eu fiz o meu TCC sobre sketchbook, inclusive, imitando a capa de um dos meus, como eles normalmente são. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar e eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Até porque eu percebo que existe um medo muito grande, especialmente entre artistas iniciantes do sketchbook. Eu não me excluo disso porque eu também já tive muito medo do meu sketchbook, mas hoje em dia eu percebo que ele é uma ferramenta muito, muito importante no meu trabalho e ele vira uma parte do meu dia a dia. Então ele fica num meio termo entre um sketchbook e um diário. No meu TCC eu procurei um pouco desmistificar essa prática do sketchbook, que eu sinto que ainda é uma coisa muito misteriosa para algumas pessoas. E é exatamente isso que eu quero tentar fazer nesse vídeo, só que de uma forma talvez um pouquinho mais abrangente e falando um pouquinho do meu processo também. Começando pelo começo, eu pessoalmente considero o desenho uma democratização da arte. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, assim, dos meus pensamentos com relação à arte no geral. E eu acredito que isso acaba se atrelando ao sketchbook também, de uma certa forma. Porque um caderno de desenho, você consegue levar ele em qualquer lugar. Você consegue desenhar na sua casa, no ateliê, na faculdade, no trabalho, no ônibus ou no metrô, sabe? Eu acho que acaba sendo uma ferramenta muito versátil, especialmente para quando você não necessariamente tem um tempo dedicado para o ato de criar. Pessoalmente, eu acho que uma das minhas partes favoritas no sketchbook é a possibilidade da associação entre imagem e texto. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me puxa, assim, porque no meu caso especificamente, como eu já falei, ele vira um meio termo entre um sketchbook e um diário. E às vezes eu revejo esses sketchbooks antigos, eu acho que eu tenho uns 8 ou 9 terminados aqui, e eu vou vendo o que eu tava pensando, quais eram minhas referências na época, o que eu sentia. E eu acho que isso é muito importante no meu processo de trabalho, porque eu sinto que as coisas que passam pela minha cabeça e as coisas que eu sinto, e muitas vezes eu guardo no meu íntimo, acabam meio que vazando pro que eu crio. Mas, acima de tudo, eu sempre procuro utilizar o sketchbook como um espaço seguro. Não é pra ser um caderno que eu trato com preciosismo. Até eu lembro que eu tava uma vez reclamando da gramatura da folha de um sketchbook de uma marca. E um colega de faculdade meu falou, tipo, Ana, mas nem todo mundo é que nem você que gosta de, tipo, fazer xixi, cocô e embaixadinha com sketchbook. Que eu entendo, nem todo mundo é tão maluco nas práticas quanto eu. Porém, eu sigo apreciando cadernos com gramatura um pouquinho mais alta. Mas, acima de tudo, sketchbook, caderno de esboço, caderno de croquis, caderninho, cara, Banderclay, como você quiser chamar ele, tem N formas de chamar. Ele serve como um espaço para treino e um espaço seguro pro artista e pro erro. Mas é aí que a gente entra numa questão. Por que é que a gente tem tanto medo de errar? De onde vem esse medo absurdo da falha? E, gente, a resposta é muito simples. No mundo que a gente vive atualmente, tudo vira conteúdo. O artista não é mais só artista, o artista também é influencer, ele também é criador de conteúdo. A arte vira conteúdo. Tudo que a gente faz vira conteúdo, que é uma coisa que eu acho muito imbecil. Eu faço questão de esclarecer várias vezes que eu não sou criador de conteúdo, eu sou artista. E a gente fica muitas vezes, acho que, preso no que os outros vão pensar do nosso trabalho, mas o sketchbook não é sobre isso. Pessoalmente, eu gosto muito de compartilhar meu sketchbook com os outros, porque eu sempre espero que as pessoas vejam aquilo e elas consigam criar, de uma certa forma, esse desapego que eu tenho com os meus. Porque foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra alcançar, assim, de perder o medo de fazer desenhos feios e saber que, tipo, não necessariamente tudo que tá ali vai ser uma arte finalizada, nem tudo vai ser perfeito, porque nem tudo é sobre isso. É sobre o processo. E justamente um dos pontos
mais legais do sketchbook é que a gente consegue ver o processo dos outros. Porque uma parte muito importante da arte é o processo. Muitas vezes você não vai ter um resultado satisfatório ou um resultado bom, já abrindo um parênteses que o que é bom, o que é ruim, o que é bonito e o que é feio, isso tudo é muito relativo também. Mas muitas vezes, durante esse processo, você acaba entendendo muitas coisas que se passam pela cabeça do artista que você não entenderia só vendo o resultado final. Eu vejo muitas vezes também o sketchbook como uma forma de fugir dessa rotina que é imposta para o artista dentro do capitalismo tardio, porque historicamente o trabalho artístico se propõe a ser um trabalho livre de alienação. E na prática, enquanto todo artista vira influencer, não é isso que está acontecendo. E eu abomino isso. Teve até um lance que eu escrevi no meu TCC, que é que, eu não lembro onde eu li isso, mas é que a gente precisa normalizar o erro e romantizar o imperfeito. Até porque, cara, a gente precisa ser ruim por muito tempo nas coisas até a gente chegar num ponto bom. A gente precisa ser medíocre por muito tempo. E, cara, a gente não tem a obrigação de ser o melhor em nada porque a gente não tem nem a obrigação de ser bom. E, de novo, o que é ser bom? Ser bom é você se assimilar no status quo, você fazer a arte que é considerada bonita, não degenerada. Acho que isso é algo que tem várias formas de se pensar. Que, novamente, o que é o bom e o que é o ruim. A boa arte é aquela arte que tá na galeria, num bairro nobre, super chique, que os donos de galeria consideram uma coisa bonita e legal. O que é bom? E além de o que é bom, acho que dá pra ir um pouco mais além. Por que a gente quer tanto que nosso trabalho seja considerado perfeito e aceito por um sistema que engole a gente, e muitas vezes por pessoas que não pensariam duas vezes antes de substituir a gente por uma imagem gerada no ChatGPT? O sketchbook é um espaço de teste, tanto para criação no geral quanto para materiais. Qual é a forma certa de você usar um material? A gente tem vários materiais diferentes que a gente tem a possibilidade de usar, e eu acho que seria muito estúpido se a gente não usufruísse de todas as possibilidades que esses materiais se oferecem, só pelo fato de a gente se prender em uma noção muito estúpida de certo e errado. Porque não é tão simples assim, tudo tem nuance. Tá, mas esse material não é pra ser usado assim, esse material você tá usando errado. Quem disse isso? Quem inventa essas regras? A Corita Kent, que foi uma das precursoras do design, fez uma lista com as 10 regras do design e uma das minhas regras favoritas é: vamos quebrar todas as regras. Gente, dobrem as regras. Entendam, cara, a noção de vocês de como se utiliza um material. Não se prendam na noção dos outros do que é certo e do que é errado fazer na arte, porque isso não existe. O erro em si já é uma recompensa porque a gente tenta fazer as coisas sabendo que a gente pode falhar. E a gente descobre muitas coisas nesse caminho. O erro também é um caminho. O próprio ato de subversão já é uma forma de criação. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente manter na cabeça. A gente consegue descobrir muitas coisas a partir do momento que a gente erra. E eu entendo que existe esse preciosismo do sketchbook, de não, eu não quero, sei lá, estragar o meu caderno que eu paguei caro, ou então eu quero que a primeira página seja bonita. Eu não culpo as pessoas por pensarem isso, porque a gente é condicionado a pensar isso desde sempre. Mas esse é o ponto. O que é bom, o que é ruim, o que é feio e o que é bonito. E por que isso importa tanto? O sketchbook é para ser um lugar seguro para você enquanto artista, para você fazer esboços, para você criar coisas nas quais você ainda tá pensando. Tudo que eu crio normalmente surge num sketchbook, um esbocinho muito despretensioso, para depois virar uma arte finalizada. E mesmo assim, nunca vai ser 100% perfeito, porque isso não existe. E tem muito essa ideia de, esse sketchbook tá ruim porque ele não tá polido, porque ele não tá bonitinho. Isso não existe, gente. O único sketchbook ruim é aquele que você não usou. O único sketchbook ruim é aquele que tá largado no fundo da sua gaveta. Isso não existe. E existe toda a questão da frustração com relação ao erro, e o maior erro que a gente comete é parar. Porque eu, pessoalmente, não acredito em bloqueio criativo, eu acredito muito em sedentarismo criativo. Pra mim, a criatividade é como qualquer músculo do meu corpo. Quanto mais eu crio, mais eu acabo criando, porque eu estou exercitando minha cabeça. E meu maior medo é sempre estagnar. Quando eu percebo que eu tô muito tempo sem desenhar ou qualquer coisa, eu percebo que pra voltar é muito mais difícil. E é nessa hora que o sketchbook entra como uma ferramenta muito importante pra mim, porque eu consigo levar ele comigo no metrô, no trabalho, em várias ocasiões, e ele tá sempre ali comigo.
mesmo que eu não use necessariamente, é o sketchbook de apoio emocional. Ele tá ali, se eu quiser desenhar, eu posso desenhar. Se eu quiser anotar alguma frase ou desenhar alguma coisa que eu vi, ele tá lá. E agora que eu já resmunguei bastante sobre o meu TCC e sobre o sketchbook, eu acho que é um momento para eu falar um pouquinho mais sobre o meu processo e como o sketchbook entra nisso. Normalmente, o meu processo não é uma coisa muito linear. Eu tenho TDAH medicado, mas ainda assim eu percebo que meus pensamentos são muito não lineares. Então tem muita coisa passando na minha cabeça o tempo todo. E eu tento, às vezes, anotar isso no celular, no sketchbook, numa quina de guardanapo, o que for mais acessível no momento. Qualquer lugar, de verdade. E eu tento desenrolar algo em torno disso. Eu tento criar associações, de repente, com desenhos que eu já fiz, ou com imagens, ou objetos, e pensar como que eu consigo transformar tudo aquilo numa coisa só. E como eu já falei antes, eu acho que a maioria das coisas que eu crio começa no meu sketchbook. Assim, meus adesivos, acho que a maioria deles, se você fuçar nos meus sketchbooks, você vai achar algum rabisquinho de canto, assim, que acabou virando um adesivo, e eu acho que essa é uma das minhas coisas favoritas. Porque, pessoalmente, eu acho muito incrível que coisas que antes só existiam na minha cabeça e que eu achei que só eu ia dar importância, acabam achando, tipo, um lugar no coração e no corpo e na vida das pessoas, assim. Eu acho que pra mim essa é uma das coisas mais gratificantes sobre criar. E eu acho que é uma das coisas que faz o processo valer a pena. Além da parte de que eu percebo o quanto eu acabo evoluindo conforme eu vou insistindo em fazer as coisas. Mas eu acho que é isso, e eu acho que nesse vídeo eu falo bastante sobre como funciona meu cérebro e a parte de processo. Porque eu acho que das coisas nascem as coisas, e o sketchbook pra mim é exatamente isso. Tudo que eu já fiz começou naquele lugar que antes era só um espaço seguro pra mim e foi pro mundo. E pessoalmente eu gosto muito, muito de revisitar meus cadernos antigos e ver o que se manteve, o que ficou, o que fazia sentido pra mim naquela época, o que eu usava de referência pra mim na época, o que não me serve mais, o que não faz mais sentido pra mim, mas que talvez faça sentido pra outra pessoa e que fazia sentido pra mim naquela época também. Eu acho muito divertido de analisar isso. Sei lá, por exemplo, acho que quando eu olho esse sketchbook aqui, que eu acho que foi um dos primeiros que eu terminei, que, cara, ele tá com a lombada desmanchando, ele tá muito zoado, ele dobrou de tamanho. E, cara, isso me enche muito o coração, porque eu fico muito feliz pensando que, apesar de tudo, eu não parei e eu não planejo parar. E eu acho que esse é um dos motivos principais pelos quais eu recomendo que qualquer pessoa criativa mantenha um sketchbook. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu tô fazendo justamente pra enganchar com o próximo, que eu planejo que seja um sketchbook tour exatamente desse sketchbook, que foi um dos primeiros que eu terminei. Mas enquanto o tour não chega, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo meu resmungando durante alguns bons minutos. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijinhos!